Encerrando o tema de mensagens, da série de mensagens desse mês, Nossas Raízes, eu quero examinar um dos temas mais importantes da teologia reformada, da reforma protestante, que é o tema da eclesiologia, isto é, a natureza da igreja, o que é a igreja propriamente, como a igreja vive, qual é a sua natureza, a sua vocação. Alguns estudiosos da reforma protestante dizem que a reforma foi, por excelência, uma reforma eclesiológica, uma reforma no modo de compreender a igreja e uma reforma no modo de organizar a igreja. Vejamos por quê. Ao retomar o ensino neotestamentário, os reformadores enfatizaram que a salvação era somente pela graça, a graça revelada em Jesus. A fé, um dom concedido ao ser humano para confiar nesta salvação manifestada pela graça na pessoa de Jesus Cristo. Ao fazerem esta afirmação, que é bíblica, que está no Novo Testamento, os reformadores estavam desferindo um golpe muito duro na compreensão medieval da igreja. A compreensão medieval da igreja era a seguinte: os seres humanos precisavam da igreja como mediadora, precisavam de um clero que se encarregava de distribuir a graça de Deus entre os seres humanos para que eles pudessem alcançar a salvação. Ao enfatizar que a salvação é tão somente pela graça, os reformadores estabeleceram o que depois se chamaria de sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos os crentes, todos aqueles que creem, têm acesso à presença de Deus e não precisam de uma igreja como mediadora, não precisam de um clero como mediador entre eles, os crentes, e o seu Deus. Então, qual é o lugar da igreja? Se a igreja não era mais necessária como mediadora, qual o lugar da igreja? Como reorganizá-la segundo a vontade de Deus, segundo o Novo Testamento? A reforma calvinista buscou na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, a inspiração para reorganizar a igreja, para reestruturar a igreja, saindo então do período medieval. E o modelo encontrado por eles no Novo Testamento enfatiza o governo colegiado, o governo da igreja, por meio de um colegiado de presbíteros, sendo que estes presbíteros dividem-se em presbíteros docentes, aqueles que são ordenados ao ministério pastoral com dedicação exclusiva à pregação do Evangelho, à proclamação da palavra de Deus e ao cuidado pastoral, e aqueles que são eleitos dentre os membros da igreja, escolhidos pela Assembleia dentre os membros da igreja, que são os presbíteros regentes, que são também consagrados pela ordenação e se dedicam, juntamente com os pastores, ao pastoreio da igreja, ao cuidado da igreja. Eu gostaria de compartilhar com você, de dividir com você, alguns versículos do Novo Testamento, nos quais essa visão organizacional da igreja aparece, que serviram de inspiração aos reformadores nessa reorganização da igreja cristã. Eles estão no Novo Testamento, mas nem sempre nós percebemos com esta finalidade estes textos, por isso eu vou retomá-los nesta mensagem. Primeiro, Atos, capítulo 14, versículo 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Agora Paulo escrevendo a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Seguindo um outro texto de Atos, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. E o último texto, Atos 16, 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, ou seja, as decisões do Concílio de Jerusalém, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. O modelo no qual se inspiraram os reformadores não é de uma igreja dirigida por um único homem, por uma única pessoa.
Tampouco se inspiraram os reformadores num modelo assembleísta, numa assembleia permanente tratando de assuntos administrativos e assuntos doutrinários. Trata-se, na visão dos reformadores, estabelecida a partir do Novo Testamento, de uma igreja de iguais. Uma igreja onde todos os crentes são iguais, com responsabilidades compartilhadas num colegiado de pessoas escolhidas pela própria igreja, mas pessoas nas quais a igreja reconheceu o testemunho, a coerência e a maturidade. Por isso, elas foram designadas pela eleição e pela ordenação presbíteros e presbíteras da igreja. Hoje, nós estamos reunidos dentro das comemorações do nosso Sesc Centenário para dar graças a Deus. Dar graças a Deus pela vida destes homens e mulheres que foram escolhidos, foram separados e ordenados para esse ministério, por aqueles que compuseram e por aqueles que compõem o atual colegiado, o conselho da nossa igreja. Nós nos reunimos para agradecer a Deus pela vida destas pessoas, destes irmãos. O nosso boletim, no editorial, estampa os nomes dos presbíteros desde 1865 até o dia de hoje. Que privilégio para a nossa igreja, que privilégio. Fiquei pensando quantas instituições têm o privilégio de, numa sequência ininterrupta de 150 anos, contar com pessoas qualificadas, vocacionadas e que voluntariamente oferecem a sua vida para o serviço a Deus. Nós temos esse privilégio como igreja e o nosso boletim traz então na sua capa, no seu editorial, esta mensagem. Que alegria olhar para os irmãos que estão aqui e que representam aqueles que estão no nosso boletim, aqueles que estão na ativa no conselho, aqueles que estão em disponibilidade, aqueles que já pertenceram a esta igreja e hoje estão servindo em outros ministérios, mas que alegria olhar e saber que cada um ajudou a escrever uma parte da história de fé desta igreja e estão ajudando ainda a escrever a história de fé desta igreja. É uma grande alegria para a igreja vê-los nesta perspectiva. Já disse para vocês então que para a reorganização da igreja, os reformadores se inspiraram no Novo Testamento. Mencionei que as raízes do nosso modelo de igreja encontram-se também na Reforma, além do Novo Testamento. E nós temos essa rica história e experiência de 150 anos ininterruptos, com presbíteros sendo escolhidos e servindo na nossa igreja. Agora eu quero convidá-lo para que você tome por base o texto que nós lemos, que será a base da nossa meditação na primeira carta de Pedro. E eu gostaria de fazer algumas considerações com base nesse texto. A primeira delas, a partir do primeiro versículo do 5º capítulo que lemos. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Pedro havia participado do círculo de amigos íntimos de Jesus. Dentre os 12, Jesus tinha 3 amigos que participaram dos momentos mais íntimos. Eram eles Pedro e os irmãos Tiago e João. Eles estavam juntos, por exemplo, no Monte da Transfiguração. Eles estavam juntos no Getsêmani com Jesus. Além disso, Pedro pregou o primeiro sermão da igreja cristã no Pentecostes. E esse sermão resultou na conversão de nada menos do que 3.000 pessoas naquela ocasião. Sem nenhuma dúvida, Pedro ocupava um lugar de grande destaque na igreja cristã, principalmente na igreja do mundo judaico. Mas veja como Pedro se apresenta neste versículo. Ele diz: eu, presbítero, como eles. Eu, presbítero, como eles. Por isso eu estou chamando Pedro de o apóstolo presbítero. O apóstolo presbítero. Nós vivemos num tempo em que pipocam aqui e ali pessoas se autodenominando de apóstolos. O apóstolo verdadeiro, Pedro, incluiu-se entre os presbíteros, entre aqueles que cuidavam das ovelhas. Apresentou-se como presbítero. Isto me faz recordar uma expressão do teólogo Leonardo Boff em seu livro Igreja, Carisma e Poder, em que ele afirma: na igreja cristã, diz ele, a hierarquia será sempre funcional,
nunca de poder, de mando ou de privilégio. A hierarquia será sempre funcional, nunca de poder e de mando. É preciso que haja alguma diferenciação decisória, sim, mas a hierarquia deverá ser sempre para melhor servir e nunca simplesmente de poder. Isto nos ensina o apóstolo presbítero chamado Pedro. Segunda observação, diz Pedro: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Presbíteros, docentes e presbíteros regentes são chamados ao pastoreio do rebanho de Deus. Pedro não escreve: pastoreiem a igreja da qual eu sou o principal apóstolo. Pedro não escreveu, Pedro não disse: pastoreiem a igreja que me pertencem, ou pastoreiem a igreja que eu fundei. Mas Pedro diz: pastoreiem o rebanho de Deus. Dediquem-se ao cuidado do rebanho que pertence a Deus. A meu ver, esta ênfase de Pedro pode ser compreendida também no primeiro versículo por uma observação, por um detalhe que aparece no primeiro versículo. Veja comigo novamente o texto na tela. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. E testemunha dos sofrimentos de Cristo. O evangelista Lucas conta-nos que, quando Jesus foi preso, primeiro Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu a Jesus de longe, observando o que acontecia. E ali na casa do sumo sacerdote começaram as primeiras humilhações a Jesus. Ali Jesus começou a ser humilhado. E a certa altura, Lucas conta-nos que Pedro estava junto à fogueira, estava sendo identificado como um seguidor de Jesus, e quando ele negou Jesus pela terceira vez, ele estava a uma distância na qual ele poderia ser visto por Jesus. E Lucas nos diz que Jesus olhou fixamente para Pedro, quando Pedro o negou pela terceira vez, e que Pedro chorou amargamente naquele momento. Pedro diz: eu fui testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro sabia que Cristo, por meio do seu sofrimento e do seu sacrifício, havia redimido, havia comprado a igreja para si, que ele, Pedro, era mais um dos beneficiários. Ele não era de modo algum proprietário da igreja, não tinha qualquer direito sobre a igreja, mas ele estava servindo aquele que havia sofrido por ele. Outro ponto importante a ser destacado neste versículo é o seguinte: se o rebanho é de Deus, se o rebanho pertence a Deus, é requerido que nós, presbíteros, cultivemos comunhão com aquele que é o dono do rebanho, com aquele que é o proprietário da igreja, que é o dono da igreja. Afinal, é a ele que nós prestaremos contas, é a ele que nós daremos contas do nosso trabalho. Por isso, quando Jesus chamou Pedro para o trabalho, depois de ter ressuscitado, Jesus dirigiu-se a Pedro e por 3 vezes fez a mesma pergunta para Pedro. Vocês sabem qual foi a pergunta? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E então disse para Pedro: pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Cuidar do rebanho de Deus requer amor a Deus acima de tudo. Requer devoção a Deus, requer comunhão com Deus por meio da palavra e da oração, porque esse cuidado é sobretudo um cuidado espiritual. Pedro faz 3 afirmações sobre o modo como o rebanho deve ser pastoreado. O presbiterato exercido em sintonia com o coração do Supremo Pastor, com o Supremo Pastor. Essas 3 afirmações estão no texto que nós lemos, ou seja, como pastorear o rebanho que é de Deus, como pastorear o rebanho que foi confiado a nós, presbíteros, docentes e regentes. Pedro diz, em primeiro lugar, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Presbiterato não deve e não pode ser exercido com espírito de obrigação, mas de alegria, de privilégio, como uma dádiva recebida. É isto que Deus quer da vida daquele que foi chamado para o ministério. Servir por constrangimento ou por mera obrigação não é servir verdadeiramente. Não conta verdadeiramente como serviço.
Deus chama, Deus convida ao ministério. Deus não obriga ninguém ao ministério. Deus convida, Deus oferece a oportunidade, o chamado, a vocação. Mas quando nós o abraçamos, Ele espera que a alegria que brota da espontaneidade seja a marca dominante do ministério do presbítero e na vida do presbítero. Segunda forma que Deus deseja que o presbiterato seja exercido, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Há uma outra tradução desse versículo na Bíblia Viva, que eu quero que você veja comigo, está aí na tela também. Ele diz: não pelo que vocês ganharão com isto, mas pelo desejo de servir ao Senhor. A palavra de Deus é sempre atual. A palavra de Deus nunca perde a sua atualidade. O que Pedro destacou e continua relevante nos nossos dias, aplica-se não só ao presbiterato, mas aplica-se a todo o ministério, a qualquer serviço, a qualquer ministério que é exercido na igreja cristã. Ninguém deve aceitar um ministério ou prestar um serviço na igreja com vistas às vantagens que poderá extrair por meio desse serviço. A motivação deve ser, precisa ser, sempre a motivação do serviço, de fazer o melhor e de fazê-lo para o Senhor. Servir de boa vontade é servir com alegria, servir de boa vontade é servir com zelo, servir de boa vontade é servir também despretensiosamente, fazendo a sua parte, aquilo que lhe cabe, por amor ao serviço e nunca por amor ao cargo, ao título ou a qualquer outro benefício que se possa receber. Terceira observação que Pedro faz, ou terceira recomendação aos presbíteros, diz ele: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Comecei dizendo para vocês que Pedro tinha memórias do tempo em que ele esteve com Jesus e que essas memórias aparecem nesse texto, estão muito vivas nesse texto. Não é diferente nessa terceira afirmação sobre o modo como Deus deseja que os presbíteros atuem na sua igreja. Deus deseja que sejam exemplos de vida cristã, exemplos de piedade, de vida. Deus deseja que falem e ensinem pela autoridade do exemplo, pelo modelo de vida. Deus deseja que motivem e encorajem o rebanho pelo testemunho de vida. No capítulo 20 de Mateus, há um relato em que a mãe de Tiago e João chegou para Jesus num determinado momento e fez um pedido para Jesus, que um dos filhos estivesse no reino, na glória, à direita de Jesus e o outro estivesse à esquerda. E Jesus respondeu que isto não seria possível, eles teriam que beber também do cálice do sofrimento, e eles não o beberiam na intensidade com que Jesus o beberia. Pedro presenciou esse momento, e a frase de Pedro, aqui no texto, é quase que um eco desse encontro, desse momento em que o estilo de liderança de Jesus ficou claro para Pedro. Veja o que disse Jesus nesta ocasião que eu citei em resposta ao pedido feito pela mãe desses dois apóstolos. Assim disse Jesus: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os manuais de liderança da atualidade, em geral, definem liderança como a influência de uma pessoa, ou a influência que uma pessoa exerce sobre as outras pessoas. É líder aquele que exerce uma influência sobre as outras pessoas. Ser líder é exercer influência sobre os demais. A liderança do presbítero é a influência exercida pelo exemplo. Exemplo de uma vida bonita, exemplo de uma vida piedosa, exemplo de uma vida consagrada, de uma vida de serviço, de dedicação ao Senhor. Albert Schweitzer
médico, missionário, pianista, erudito, ele fez a seguinte afirmação, disse ele: o exemplo não é o principal meio que influencia os outros, é o único meio. O exemplo não é o principal meio, é o único meio que realmente influencia de modo duradouro. Por fim, Pedro, nesse texto, assim termina. Ele fala que aqueles que servem no presbiterato receberão a imarcessível coroa da glória. Imarcessível, certamente, é uma palavra que você só ouve na igreja, hoje em dia, não é? Uma daquelas palavras que estão na Bíblia, que não estão mais no uso cotidiano da nossa língua portuguesa. Que coroa é esta que é imarcessível? Eu vou contar uma história para vocês, para responder o que é uma coroa imarcessível. Bill Bright, que foi fundador da Cruzada Estudantil, conta que quando ele estava na universidade, a certa altura ele quis destacar-se, tornando-se o melhor jogador de tênis daquela universidade naquele ano. Ele passou a treinar exaustivamente e começou a fazer progressos rápidos. E, progredindo, ele foi melhorando a sua pontuação no campeonato da universidade e, finalmente, ele chegou, no término daquele ano, à condição de campeão do ano. Recebeu um belo troféu, e esse troféu ficou depositado numa sala especial que havia naquela universidade, ao lado de dos outros campeões. E ele saiu muito satisfeito da universidade, sabendo que o nome dele estava na galeria dos campeões daquela universidade, naquela modalidade esportiva. Muitos anos depois, ele recebeu pelo correio um pequeno bilhete que assim dizia: prezado Bill, encontrei este troféu numa lata de lixo. E como vi o seu nome, decidi enviá-lo para você. O seu troféu e o dos outros alunos foi descartado por conta de uma reforma feita na universidade. Bill Bright disse que para ele a mensagem espiritual foi certa, foi direta, foi ao coração dele. Qual foi a mensagem que ele compreendeu? Mais cedo ou mais tarde, todos os nossos troféus e conquistas temporais vão para a lata do lixo, mais cedo ou mais tarde. Mas há uma coroa, há uma recompensa, que os irmãos e irmãs que estão aqui à frente, há uma recompensa que ninguém poderá tirar de vocês. Há uma recompensa que nenhum ser humano pode conceder a vocês, somente o Senhor. E a promessa nesse texto é que vocês a receberão por ocasião da manifestação do Senhor, a coroa imarcessível de glória, aquela que não perde o brilho, aquela que não murcha, aquela que não se deteriora, aquela que não é corroída por nenhuma temporalidade. Confiem no Senhor e trabalhem, sabendo que é das mãos do Senhor que vocês haverão de receber esta recompensa e trabalharão para a glória dele. Deus os abençoe, Deus guarde a cada um de vocês. Amém.